Essa filha do Bernardo, hein? Glórias a Deus, queridos. Chegou o momento da nossa palavra e nós estamos compartilhando uma série de palavras e nós chamamos essa série de Você na Verdade. O nome da nossa igreja é Verdade que Liberta, é o nome da nossa igreja. E o apelido dela é Verdade Igreja. E nós temos contado esta história e falado um pouco do nosso DNA durante estas semanas. Nós vimos aqui uma igreja apaixonada, né? Vocês vão ver um videozinho, todo domingo a gente está passando um vídeo dos fundadores, né? Como a pastora disse, eu faço parte do primeiro grupo de crianças, quando eles começaram a ler a Bíblia demais, e aí eles falaram, essas crianças também precisam aprender a palavra, então elas tentaram transmitir a palavra de Deus para as crianças que estavam lá. Eu faço parte desse primeiro grupo de crianças há muito tempo atrás. E esta igreja, ela é apaixonada, que tem amor ao próximo, adoração verdadeira e compromisso com a missão. Foi a primeira palavra que nós falamos. A segunda é uma igreja sarada, sarada espiritualmente, que busca restauração e cura interior. Uma igreja também curada fisicamente e que busca construir relacionamentos saudáveis e reconciliadores. Então, sarada em todos os sentidos. A pastora compartilhou na semana passada, e eu quero aqui enfatizar, Mateus no capítulo 5, você não precisa abrir, todas as passagens nós vamos colocar aqui, só para ganhar mais tempo, tá? Mas se você quiser abrir, também acompanhar, Mateus 5, 23 e 24 diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então, nós falamos muito disso, dessa igreja sarada em todos os sentidos, mas hoje em dia as maiores doenças, vamos dizer assim, né, são psicossomáticas, são aqui na mente, que descem para o coração, né, as pessoas estão mais doentes na alma do que propriamente no corpo em si. Então é extremamente importante nós entendermos que nós, como Verdade Igreja, entendemos que a palavra de Deus nos diz que somos essa igreja sarada e temos que buscar essa cura nele. Hoje nós falaremos a terceira palavra da série, uma igreja santa. Você pode dizer para alguém do seu lado aí, uma igreja santa. Uma igreja santa. Vamos começar então com nossos fundadores contando um pouquinho mais, é o penúltimo vídeo, um pouquinho mais da nossa história. A verdade que liberta. Para nós não é um nome, não é uma placa de uma igreja, mas é Jesus. Em meio a tantos desafios, o grupo se perguntava: o que fazer? Deveriam seguir juntos ou buscar alternativas nas igrejas locais? Decidiram então procurar um pastor na expectativa de que Deus trouxesse a resposta. Foi quando Deus usou um pastor da Assembleia de Deus para dizer que estaria separando um povo. Pessoas foram se levantando como líderes. Surgiram desafios externos e internos que trouxeram maturidade. Chegou um momento em que nós estávamos sozinhos entre nós e por causa de tanta perseguição, e na época ainda eram muitas mulheres que estavam à frente. Os homens estavam ocupados com outras coisas, não tinham se levantado ainda para estar à frente, trazendo a palavra, e existia assim uma inquietação no nosso coração. E eu lembro que eu fui, junto com mais algumas pessoas, procurar um pastor da Assembleia de Deus. E dizer, olha pastor, tá assim, a gente está sozinho, a gente gostaria de entrar numa igreja, né, e já seguir com alguma, mas quando a gente pensa nisso, o nosso grupo se divide. E a gente sente que devemos ficar juntos, nós não temos no coração de nos dividir agora. E eu creio que ele falou, da parte de Deus, ele falou, olha, Deus me falou que vocês devem ser um povo separado e vocês vão alcançar muitas pessoas. E aquilo vindo de um pastor da Assembleia de Deus, eu falei, pastor, são mulheres, né, que estão à frente. Ele falou, não se preocupe com isso, vão em frente, porque Deus está conduzindo vocês. Então, para nós, aquilo foi uma resposta de Deus, de alguém que já era um pastor, de uma autoridade espiritual,
dizendo, né, vão que Deus está indo com vocês. Até as crianças estavam sendo levantadas por aquele mover de Deus. Como nós nascemos e já queríamos ensinar para os nossos filhos a palavra, então as crianças, elas desde cedo já entraram nesse processo, né, da palavra, de conhecer. Nós queríamos, né, que os nossos filhos conhecessem. Então as crianças já viviam esse mover junto conosco. Era algo tremendo que estava acontecendo e as crianças já ficavam nesse mover. Às vezes, tinha vezes que Deus movia as crianças, então teve uma noite que todas as crianças que estavam lá, de 6 anos para cima, assim, profetizavam. Aí eles saíam, cada um profetizando para as pessoas assim, mas aquilo foi tremendo. De repente, se levantaram e começaram a andar e orar pelos adultos, né? E ali eles oravam e até profetizavam, né? Pelo que depois a gente conferia o que as crianças tinham orado, realmente com revelação. E quando nós olhamos assim as crianças daquela maneira, indo orar... Para não estourar aí de novo. Acredita que isso aqui caiu em cima do botãozinho? Meu Deus. E nós Fala, só mamãe. paramos e ninguém de nós adultos fez mais nada. Só olhava um para o outro e ria e chorava, porque era algo sobrenatural. Ver aquelas crianças se movendo quando ninguém tinha dito para elas se levantarem. Então nós vimos ali que Deus estava levantando as crianças, movendo uma ação do Espírito Santo ali. E aí elas, então, fizeram naquele dia o culto. Cada um fazia assim, umas coisas mais lindas. Aquilo era fora mesmo. A gente chorava de alegria na presença de Deus. Era uma presença muito grandiosa. Então foi um grande mover assim com as crianças. Por que eu penso que atingiu as crianças também? Porque encheu tanto o nosso coração conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, tão contagiante que quem estava ao nosso redor só tinha que ser contagiado, né? E é lógico que os nossos filhos em primeiro lugar. Revelações de Deus, experiências proféticas, curas, libertações passaram a atrair pessoas de municípios vizinhos. Era um amor crescente pela palavra de Deus. As primeiras experiências foram que eu gostava de orar e as pessoas começaram a me visitar. E eu comecei a contar do amor de Deus, como Deus era maravilhoso, curava, porque eu fui curada e liberta. Então isso foi muito importante para mim, para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Eu fui sarada de uma doença que eu tinha muitos nódulos, né, e o meu pulmão. Eu fui livre, nunca mais tinha sentido nada. E eu fui renovada, aquela doença foi embora e eu fiquei curada. E eu continuei daí contando e as pessoas me procuravam. 3 meses que eu era convertida, eu já tinha a minha casa com pessoas para orar. E um dia veio uma senhora com a Janete, uma amiga dela. Se chama Denise. E ela chegou muito mal, ela ia operar os rins para tirar, estava muito mal. E na hora que foi a ministração do Espírito Santo na vida dela, ela soltou muitas pedras, ela foi no banheiro, ela caiu e levantou e foi no banheiro e ela gritou, olha o que aconteceu comigo, eu estou curada. E não tinha mais nada, ela foi daí para o médico e não tinha mais nada. Não precisou passar por cirurgia nenhuma, Deus operou a vida dela. Minha vida foi marcada em tantas maravilhas de vidas que foram curadas.
de vidas que foram libertas. Eu tinha uma amiga, daí contei do poder de Deus para ela, essa já é uma libertação. E eu contei como Deus operou na minha vida, operou na minha casa, e ela veio, daí manifestou o espírito das trevas na minha amiga. Nós não sabíamos, ela começou a me arranhar, eu achei que ela não estava bem, mas estava manifestando de nós. Eu não conhecia esse lado ainda da manifestação, né, de espíritos maus. E ela foi 4, 5 homens ou mais segurando ela. E ela foi curada, ela foi liberta. Ela foi livre daqueles espíritos das trevas. Ela foi curada. No dia seguinte, ela trouxe um carro de gente. Ela veio com todas as irmãs dela, que são em 3, e as 2 primas dela, e todas foram libertas e curadas, e batizadas no Espírito Santo, e são fiéis a Deus, medianeira. Eu tinha essas amigas, muitas amigas, e eu comecei a visitar elas. Foi passar uma tarde para contar o que Deus tinha feito na minha casa. E quando nós se reunimos, nós estávamos eu fui na casa da amiga, chegou 8 mulheres, e daí eu fiquei ali orando para todas elas, e todas queriam Jesus, e todas eram libertas. As doenças saíam das crianças, a criança estava com febre de 40, de dor de garganta, e era curada. A menina foi curada do cérebro, ela tinha uma mancha, e ela dependia de Gardenal. O médico disse a vida toda, e ela está curada, já fez 15 anos, ela até registrou, porque a filha está sarada. Então foi fantasticamente o que aconteceu, um mover de Deus, e nesse dia, mais ou menos umas 10 mulheres aceitaram Jesus, e começamos um estudo logo depois, porque era muita gente que se achegava nesse grupo para conhecer o poder de Deus. Nós fomos embora 3 horas da manhã, andamos em muitas casas, em todas as casas que nós fomos, acontecia milagre. As famílias se rendiam a Jesus, eles eram libertos, caiu o possesso de demônio e se levantavam curados. Muito, muito, muito maravilhoso. Então é gratificante a gente ver o poder de Deus se manifestando. A visão é a verdade que liberta. Uma noiva para o Cordeiro Santo de Deus, apaixonada pelo noivo, sarada para amar e usufruir do amor do noivo, vencendo para tornar a vencer, sem ruga nem mácula. Surgiria então a primeira sede pública na Avenida Paraná. Aí um dia eu estava no quarto com a esposa, estava dormindo, quer dizer, estava tentando dormir, né? E o sono não vinha, e eu cochilava um pouquinho assim, e uma voz falava para mim assim, ó: te levanta, que eu quero falar contigo. Era Deus falando comigo, né? E olha lá na janela, a janela do meu quarto assim, né? De noite, assim, mais ou menos assim, né? Tá vendo aquele prédio? Era o maior prédio da cidade na época, que era na frente da farmácia, né? Onde eu tinha farmácia. Eu vou te dar aquele prédio nas tuas mãos. Não, do lado bota a farmácia, que era na parte de baixo. Na parte de cima, ele me mostrava tudo lotado de gente. Lá eu quero a minha igreja. A igreja publicamente acabou assumindo a coisa pública nesse local. Lembranças. É muito emocionante, né, gente? Porque nós estamos desde o começo, conhecemos como tudo nasceu, né? E hoje ela está aqui, chegou até nós, a palavra de Deus, não a placa da nossa igreja, isso não vale nada, mas a palavra de Deus. Essa chegou até aqui porque pessoas começaram a ler a Bíblia demais. Ai, meu Deus. E hoje, então, nós estamos falando sobre essa igreja santa. Nossa igreja, ela escolheu 4 palavrinhas para nós buscarmos ser cada vez melhores. É a apaixonada, é a sarada, a santa e a vencedora. E hoje, falando sobre santa, a gente vê o significado da palavra santo para descrever algo que é separado por Deus e para Deus. É algo realmente que você separa, algo especial, não é algo que você esconde, mas que você separa. E Deus disse lá em Levítico,
no capítulo 11, no versículo 45, nós queremos mostrar aqui para você. E ele diz assim: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Ele tirou um povo que estava escravo. Quem já assistiu a história do povo lá no Egito, Moisés tira eles de lá, né? Usado por Deus. Então, Deus aqui, ele afirma novamente para o povo. Toda hora ele fala: ei, fui eu que tirei vocês de lá, da escravidão. Eu sou o Senhor que tirou vocês da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Ele é um pai e está falando: sejam como um pai. Eu sou um bom pai, eu cuido de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. E lá na frente, Jesus, quando veio à terra, ele disse em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, ele diz assim, ó: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aqui é interessante ver o perfeito, né? Porque talvez você pense que perfeito é o cara que não erra nunca, mas você já pensou que perfeito é o cara que procura sempre ter o procedimento correto? Mesmo que ele está tentando fazer a coisa certa, ele erra, mas, opa, peraí, não é desse jeito, eu vou tentar melhorar. Aí você olha para a pessoa e fala: perfeito, é essa atitude mesmo que eu quero que você tenha. E Jesus fala, ele reafirma: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E mais lá na frente, no livro de 1 Pedro 1, 15 a 16, os discípulos de Jesus aqui, falando, né, através de Pedro, dizem assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito. Aí ele cita o que Deus falou lá atrás: sejam santos porque eu sou santo. Aqui você vê os discípulos de Jesus citando o que Deus fala, o que já estava escrito, né, lá para trás, muito para trás, que é em Levítico, é lá para trás. 1 Pedro aqui no Novo Testamento. Então, gente, o que nós entendemos aqui é que nós queremos agradar a Deus. Se nós queremos agradar a este Deus, a gente procura agir com temor. E em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoar a santidade como? Qual é a palavrinha? Temor. Então a gente aperfeiçoa a nossa santidade conforme a gente teme a Deus. Isso me leva a pensar que viver com temor a Deus é viver aperfeiçoando a santidade em nós. E ele diz para a gente se purificar. Você consegue enxergar nesse mundo afora o que é lixo, o que te suja, o que te faz mal, seja nos pensamentos, faz sair pela boca, o que você ouve, o que você veste, tudo, sabe? Situações, relacionamentos. Você consegue perceber o que é mal? A Bíblia diz para a gente se purificar de tudo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito. E ela enfatiza: aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Então, temor a Deus, a Bíblia diz em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Temer é respeitar. Sabe quando vem um amiguinho e fala assim: ei, vai lá, ninguém vai dar bola, não vai ter problema. Você fala: não, meu pai disse que não é para fazer isso. Não, mas teu pai não está aqui, não está vendo. Não é para fazer isso. Você teme ao teu pai. Algumas pessoas tinham medo de tomar uma camaçada de pau, né? De apanhar, isso é medo. Agora, quando você pensa assim: não, eu quero respeitar os meus pais, está honrando eles, isso é temor, tá, gente? O primeiro ponto que eu queria falar para vocês é ser uma igreja santa é viver separação para Deus. Pensa nisso. Eu quero ser uma igreja santa, o que eu tenho que fazer? Viver separado para Deus. Mas pastor, o que é esse separado? A santidade, ela é um chamado para viver conforme a vontade de Deus. Não é ser, mas no fundo é ser escravo. Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Por quê? Não porque o Cristo está falando: venha meu escravo. Não, ele falou: venha. E ele ama tanto, tanto, tanto a Cristo, que ele fala: eu sou escravo, eu não escolho a minha vida não, eu escolho fazer o que Cristo pede. Mas ele não fala com esse peso: eu sou escravo, tadinho de mim, não. É o sentido de que eu quero
muito servir, mesmo que eu não queira, mesmo que a minha mente fale, está cansado, não quero mais fazer essas coisas. Eu sou escravo, o Senhor me tocou, o Senhor me chamou, o Senhor me amou. Então, muitas vezes as pessoas chamam, geralmente na escola, uma pessoa de santinho. Quem já ouviu essa frase aí em algum lugar da sua vida? Talvez você falou alguma coisa e eles dizem assim, ó, falou santinho. Não é assim que eles ainda mexem a cabeça, né? Ele faz falou santinho. Mas o que de fato, gente, é bom ou ruim nesse termo? Porque sim, existem dois pontos de vista aqui. Existe algo bom e algo ruim de ser chamado santinho. O que é ruim? É ruim quando numa situação o santinho exclui as pessoas ao redor, não se importando com elas e se achando superior a elas. Aí é ruim. Porque daí ele é o santinho separado que exclui as pessoas. Agora olha só, não concordar com as pessoas é uma coisa. Excluir elas por causa disso é outra coisa. E quando que é bom, né, o santinho? Numa situação, ser o santinho, quando demonstra que você está tendo um posicionamento em Deus. Aí é bom ser chamado santinho, né? Eu tive algumas experiências na minha vida que me falaram isso. Por quê? Porque eu estava buscando muito viver o que Deus ensinava. E o mundo era o contrário. Então vou dizer um exemplo aqui de ficar com meninas. Aí um amigo meu chegou lá, ó, Jean, aquela menina ali te mandou o bilhetinho, quer ficar com você, não sei o quê. Aí eu temia, olha só, eu temia a Deus por querer ficar com a pessoa e não querer casar com ela, porque era muito jovem. E também temia que as pessoas iriam falar mal dos meus pais na cidade. Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui, a gente sofria perseguição. As pessoas falavam para não comprar mais na farmácia do meu pai, tacavam pedra na nossa casa, quebravam os vidros, ameaçavam de morte. E eu sou só uma das famílias. Todas as outras sofreram perseguições. Então eu, já criança, temia nessa época de ficar adolescente, né? Eu temia fazer isso. Por quê? Por respeito aos meus pais, o que iam falar da minha família. Então, havia um temor. Então, algumas vezes, os meus colegas me falavam de santinho. Teve uma menina uma vez, vou falar essa, não vou aguentar mais. Teve uma menina, gente, ela era desse tamanho perto de mim. Ela me pegou assim, ó, quase que me ergueu assim, ó, para me dar um beijo. E ela me ergueu assim, me botou na parede e foi me beijar. Eu falei assim, opa, que isso? Daí ela falou assim, por que você é, desculpe, o animal veado, sabe? Mas o viado. Ela falou, por que você é viado? Ela falou assim. Eu falei, não, porque não é assim que funcionam as coisas. No meu coração, você tinha que se guardar para uma pessoa pensando em casar. Queria casar com ela, mas ela chegou até mim e tal. Tipo, ficou, o santinho. Mas por quê? Porque eu estava tentando, né, viver conforme esta palavra. E ser santinho é ser parecidinho com Deus e convidar outros a serem. Então, sabe, a gente não pode ser este santo que exclui as pessoas. Não, mas a gente tem que ter um posicionamento diante das atitudes da nossa vida. E eles vão ver a santidade em nós. Eles vão ver. Sabe, eu jogo bastante futebol aí na cidade, no esporte amador. E às vezes a gente é campeão e sai todo mundo para jantar. E aí tá lá todo mundo bebendo cerveja e comendo carne. E aí vão tirar uma fotinho. E eu sempre, por temor a Deus, eles estão tomando cerveja e eu estou tomando Guaraná. Aí na hora o Espírito Santo me lembra, esconde esse Guaraná. Por quê? Porque quem olhar a foto vai achar que tu está bebendo cerveja. E aí a Bíblia fala para fugir da aparência do mal. E para não escandalizar, não fazer o irmão tropeçar. E não vou entrar no mérito se é pecado ou não beber. Mas aí eu coloco ali do lado. Por quê? Porque se alguém olhar, não tem essa história de eu não devo nada para ninguém. Você deve sim. A gente deve, né? Principalmente se você é um cristão que busca a santidade no Senhor. Fazemos parte de um reino, somos representantes do reino. Nós temos que ter esse temor, porque temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então cutuca alguém do teu lado e fala assim, ei, você quer ser sábio ou quer ser tolo? Então, santinho é alguém que tem que ser parecidinho com Deus. E Deus não quer te tirar do mundo. Deus não quer te tirar do mundo. Deus não quer tirar você da tua vida. Jesus disse em João 17, 14 a 21,
E aqui vamos ler bastante para ver o carinho que Jesus está falando com a gente. Olha só. Dei-lhes a tua palavra, que ele está falando com Deus. Dei-lhes a tua palavra, deu para as pessoas. E o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Aqui é Jesus falando com Deus em prol dos seus seguidores. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica-nos através da tua palavra. Por isso, quando você lê e você vive isso aqui, sabe, as pessoas talvez vão te odiar e vão querer te matar ou tacar pedra em você e te chamar de santinho, porque você está se expondo à santidade através da palavra. Versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Olha que parte legal agora. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem está falando isso? Jesus. E Jesus está falando assim, para Deus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, dos discípulos. Quem são estes que ele está falando? Eu e você. Jesus já estava intercedendo por nós aqui, quando ele estava aqui. E ele diz ao Pai, eu rogo por aqueles que vão crer em mim. Porque ele sabia que essa palavra ia chegar em mim e você hoje. 2025, estamos aqui na cidade de Tijucas. Aprove o Senhor nos reunir neste lugar. E nós estamos ouvindo a voz do nosso Mestre. A palavra chegou até nós. Versículo 21. Para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia. Aqui tem um propósito aqui que Jesus está mostrando. Por que que Jesus quer que nós sejamos um com Ele, como Ele é com o Pai? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sermos um, buscarmos a santidade no Senhor, sermos parecidos com Ele, nos dá uma missão, porque outras pessoas perdidas nas trevas vão nos olhar, vão olhar para nós. É um chamado para ser separado, para ser único, mas não excluir a sociedade ao redor. Então a separação é uma chamada para um relacionamento íntimo com Deus, não é uma exclusão do mundo e das pessoas. É como quando você casa. Sabe quem está procurando aí, o marido, a esposa, ou você que já encontrou, está com ela aí do seu lado, ele do seu lado. Quando você casa, você não deve excluir as pessoas, né, ao redor. Muitos excluem, porque às vezes a mulher não gosta dos amigos dele, e vice-versa e tal, né? A mulher também tem que proteger o seu lar, sabe, com quem está lidando, né? Mas, quando a gente casa, a gente não deve excluir as pessoas. Mas, sua aliança fica clara diante da sociedade. Você é santo, você é separado. Isso aqui é só um anel que representa uma aliança. E se não tiver no seu dedo, não quer dizer que você não anda em aliança. Isso aqui é para mostrar para a sociedade. Opa, essa aí está ocupada. A aliança está aqui, ó. Está aqui no seu coração. Então, a gente tem uma aliança com Deus, como a igreja dele que se reúne na terra. Nós estamos compromissados com Cristo e com a sua palavra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ser uma igreja santa, é viver pureza de coração. A santidade, ela começa no coração e se reflete nas ações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: bem-aventurados, que significa mais do que felizes, os puros de coração, pois verão a Deus. Também quando dizem você, lá vai o certinho, lá vai o certinho, o santinho, lá vai o santinho, lá vai o santinho, entra um pouquinho disso, porque você está tentando ser puro também. Olha o que diz Filipenses, no capítulo 2, o versículo 14 ao 16. A Bíblia diz: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Por que é importantíssimo a gente viver sem queixas, discussões? Porque isso traz pureza para as nossas vidas. Conversar é uma coisa, as nossas ideias podem brigar à vontade, somos nós que não podemos brigar, nós temos que conversar, como a Bíblia diz, né? Admoestai-vos uns aos outros em amor e para edificação. Não adianta você falar em amor se não vai edificar, não é hora de falar. Mas, se você está falando em amor e vai haver edificação, admoeste o seu irmão, é o que a Bíblia diz. Pureza de coração, gente, não é inocência ou alguma coisa inatingível. Não tem como eu ser puro de coração, a malícia está na minha alma, minha carne corruptível. Pureza de coração é maturidade. Você pode dizer isso? Pureza de coração é maturidade. Pureza de coração é discernir as situações e decidir agir com santidade, com sabedoria para a edificação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 15, mais ou menos no que eu passei para vocês agora. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Ocioso é preguiçoso, gente. Confortem os desanimados. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Nós vemos aqui realmente que essa pureza de coração é para os maduros, não é para as criancinhas. Elas sim são inocentes, mas você que já cresceu, que tem passado por muitas experiências de vida, tem que entender que essa pureza de coração nos demonstra que nós estamos cada vez mais maduros e temos que discernir isto. Vou dar um exemplo aqui. A minha esposa, ela é mais colérica, então ela vai direto para o confronto, porque ela quer resolver logo, ela já vai direto para o confronto. Ok, tudo bem. Mas na fase que ela estava sendo trabalhada por Jesus, né, ela já ia direto, e às vezes tinha que desviar, né, porque dói, às vezes dói, quando o colérico faz, ele cospe fogo misturado com dardos inflamáveis. Isso o não trabalhado em Cristo, né, gente? Mas minha esposa estava sendo trabalhada, então falava algumas coisas. Eu já sou o contrário, eu procuro, não é evitar a confusão, mas é tipo, eu quero que todo mundo viva em paz, eu quero essa paz com todos. Eu quero que seja essa paz, tipo, cara, você está triste, fez errado, eu não quero ficar dando nos teus dedos, eu quero dizer, irmão, vamos lá, porque a vida já é difícil, eu não quero ser mais um que vai tacar pedra em você, não quero ser mais um que vai jogar terra em cima da tua cabeça para te enterrar os teus sonhos, não quero. Então, eu penso muito isso. Minha esposa convivendo comigo, né, quem conhece ela mais intimamente, consegue ver as atitudes que ela escolhe. Então eu sei numas situações que ela cuspiria fogo para alguém. Aí eu vejo ela falando tão amorosa, paciente, tão carinhosa com as pessoas. Eu falo, ali está uma mulher pura, madura, que tem se deixado ser moldada pela palavra. Falei, glórias a Deus, pegou o DNA da nossa igreja. Uma igreja santa, né? Ó, te elogiei, viu? Comecei tacando pedra, te elogiei. E aí ela, por caminhar assim comigo, ela pegou mais rápido o DNA da igreja e também a gente misturou um pouquinho assim, né, as atitudes. Então eu tenho aprendido algumas coisas com ela, assim, de ser um pouquinho mais direto, não duro, né, porque às vezes a pessoa entende que ser direto é ser duro, e não é, né? Então tem que entender quando é amor, gente. Então pensa nisso, você quer ser puro de coração dentro dessa igreja santa?
procure ter discernimento naquilo que você fala com as pessoas, cuidar com as discussões, cuidar com os problemas que nós temos no dia a dia, tanto lá fora como dentro da igreja. Isso vale para toda a nossa caminhada, onde nós estivermos. Lembra que você faz parte da igreja de Cristo, então a gente quer ser santinho, sim, parecido com o Pai. Lembre-se, a santidade começa no coração, mas ela se reflete nas atitudes. Tem que ter atitude. E último ponto, ser uma igreja santa é viver testemunho de vida. Gente, eu sempre falo para vocês, Mateus 5,16, você já sabe de cor? Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu estava falando isso no treinamento em Timbó, né? Para as professoras lá. Eu estava falando assim, Deus te deu dons e talentos, e talvez você vai brilhar lá fora. Brilhe com as tuas atitudes. Estava falando, se você é um padeiro, brilha Jesus sendo um padeiro. As pessoas enxerguem a luz de Cristo. Se você é um atleta, brilhe a luz de Jesus sendo um atleta. Sabe, se você é um advogado, um empresário, brilhe a luz de você, de Jesus, aonde você estiver. Porque isso é testemunho de vida. E olha só o que diz aqui Isaías, última citação que nós vamos ler. 59, Isaías 59, do 1 ao 9, fiz questão de ler junto com vocês. A Bíblia diz assim, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade, que é pecado. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Isso é um discurso duro, vindo de um profeta, usado por Deus. E nós temos que ouvir este discurso, meditar nesse discurso e ver o que cabe a nós. Porque o povo que ele tirou lá do Egito tinha um coração duro mesmo assim por fazer uma aliança com Abraão. Deus traz aquele povo para perto e ele escolhe Israel como seu povo, mas um coração duro, de um povo que roda 40 anos no deserto, um caminho que era para demorar uma semana, e lá Deus não abandona eles, Deus dá alimento nesses 40 anos, Deus dá roupa, a roupa deles a Bíblia diz que não estragava. O nosso Pai é um Deus presente, Ele é santo, e Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, em tudo que nós fizermos. Agora, se nós quisermos que as pessoas perdidas nas trevas vejam a luz brilhar através de nós, temos que ser uma igreja santa, que vive na luz. Brilhar é consequência. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que você tem?
que você tem de diferente? Não, você não vem só aqui lavar uma louça. Você não vem só aqui consertar uma pia. Você não vem só aqui dar uma aula. Tem algo diferente em você. Eu me lembro uma vez dando aula em Itapema, e uma senhora, uma vovozinha, chegou para mim e conversando com ela, ela descobriu que eu era cristão. E aí, quando ela descobriu ela falou assim: ah, está aí o seu segredo. Por isso você é assim. Olha o que ela falou. Por isso você é assim. Porque você tem Jesus. Porque você é crente. Assim como, gente, feliz, alegre, disposto quando eu estou dando aula com as crianças, sempre procurando cuidar do coração delas, conforme meu pai me ensinou. Mas este brilhar vai ser consequência. Vai ser consequência. Sabe, talvez você precisa tanto de ajuda, mas lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, onde você estiver, tem pessoas nas trevas. E você acha que talvez o que você sabe é muito pouco, mas se você só falasse, se você só apontasse a direção. Olha, vamos lá naquela igreja, tem uma palavra lá, eles falam da Bíblia. Eles falam da Bíblia. Talvez se você só apontasse a direção seria suficiente. Talvez você não se sente evangelista, mas as suas atitudes estão evangelizando as pessoas. Elas olham para você e veem que tem algo diferente, e elas querem essa água que você está bebendo. Elas desejam isso. E talvez é só você dizer: ó, tá ali, ó, Verdade Igreja, se preocupa em compartilhar a Bíblia de fato para Deus. Estamos numa série muito abençoada, e chama ela para vir. Essa semana, gente, não temos desculpa. Quarta-feira, 19h30, tem o quê, mulheres? Desculpe. Quinta-feira, 19h30, tem o quê? O culto das mulheres, o café das mulheres. Gente, é para vir. Se divertir, estarem juntas, conhecer pessoas, convida suas amigas. Convida todo mundo que está precisando da palavra. Chama elas. Sexta-feira são os homens. Convida seus amigos. Hoje eu fui jogar bola no amistoso. Está aqui meu novo presidente. E fui lá. Estava lá falando com algumas pessoas, conforme eu vou ganhando a brecha. Já convidei um lá que disse que conhecia o Vonésio, já testemunhei para o Vonésio. Falei: vai lá na minha igreja, cara, vai lá, 19h30. E tem o café dos homens, sexta-feira. Estarmos juntos para nos ajudar. Ei, eu me inspiro em você. Você se inspira em mim, nós nos inspiramos em Jesus. E assim nós brilhamos a luz dele. O pouco da luz que temos, vamos compartilhar. E as pessoas vão começar a viver milagres. Não é porque eu e você somos bons, mas nós somos parecidinhos com Deus. E não é fácil ser parecido. É diariamente tendo decisões. Quando você acorda, se você vai acordar reclamando, ou vai acordar dizendo: obrigado, eu estou vivo. Se em alguma situação você vai olhar para as pessoas e vai querer jogar mais uma pá de terra, ou se você vai ser talvez aquele que está tomando a pá de terra, e vai desviar da terra e vai dizer: irmão, para de me jogar terra, eu te amo, irmão. O nosso testemunho faz parte de uma igreja santa. Jesus disse: sejam perfeitos. Mesmo que nós errarmos, queridos, eu sei que eu posso contar com os meus irmãos. Mesmo se eu errar, eu sei que eu posso contar com a minha esposa. Quando eu estou triste ou desanimado, eu vou para ela, eu abro o meu coração. Se é alguma coisa mais de homem, eu vou até meus irmãos, homens, e temos um papo de homem. E conversamos, e assim vamos ajudando um ao outro, para sermos cada vez mais puros, mais santos. Por quê? Porque isso faz bem para mim, faz bem para minha família, faz bem para a sociedade. Ei, Jesus Cristo vai voltar, e Ele quer encontrar essa igreja santa, espalhando essa santidade. Não uma igreja parada, não uma igreja que olha só para si. Ai, tadinho de mim, corre para a cruz. Corre para a cruz. Jesus está lá de braços abertos, dizendo: meu filho, eu não morri, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu estou aqui para te acolher. Eu estou aqui para te pegar no colo. Mas depois, meu filhinho, agora anda, moleque. Como o seu testemunho de vida está impactando a vida das pessoas lá fora? Para algo bom ou algo ruim? Você é o santinho
que inclui ou o que exclui. O seu testemunho de vida atrai as pessoas para um relacionamento com Deus ou afasta as pessoas. Talvez as pessoas olhem para você e falem: isso aí que é crente? Quero saber disso não. E se afastam de Deus. E a desculpa delas é você. Mas no dia do julgamento, ela vai prestar contas pela atitude dela. E você também vai prestar pelas suas. Para nós concluirmos, em essência, ser uma igreja santa é viver em comunhão com Deus e com os outros. Pode colocar lá a música, pessoal. Promovendo um ambiente de amor e edificação, onde todos possam crescer e, além de ser um com Deus, representá-lo e levá-lo para os perdidos. Eu quero convidar você agora a responder essa palavra. Se você puder se colocar de pé, pode apagar as luzes, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Ninguém está aqui para te julgar. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E nós queremos declarar a santidade de Deus. Diga para Ele: Deus, eu quero ser santo como Tu és santo. Deus, eu luto todos os dias com esse tipo de problema. Fala para Ele. Fala para Ele, abre teu coração aí no teu lugar. Abre o coração para o nosso Pai Celestial, porque Ele está te ouvindo agora. E eu sei que Ele quer derramar da graça dEle sobre este lugar. Eu sei que Ele quer derramar do amor dEle sobre este lugar. Mas cabe a você agora abrir teu coração e ter o teu momento com Ele. Ele é santo. Ele quer derramar da sua santidade sobre nós. Senhor, olha aqui, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, Pai. Todos que escolheram, Senhor, estar aqui nesta noite, Pai. Nós queremos ser esta igreja santa, separada para Ti, Senhor. Em tudo que nós fizermos, nós possamos buscar a pureza do nosso coração, nas nossas atitudes, mas que também possamos ser testemunho para as nações. Testemunho para as nações. E nesta noite, Senhor, nós queremos declarar a Tua santidade. Nós cantaremos a Tua santidade, Senhor. Cantaremos para sempre, Senhor. Os anjos cantam. Os anjos clamam ao Senhor 24 horas. Os 24 anciãos diante do trono de Deus se curvam, dizendo: Santo, 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 Santo. Tu és santo, Tu és santo para sempre, Senhor. Te exaltamos, Deus. Nós clamamos, queremos ser santos, queremos da Tua santidade. Tu és santo, santo, santo para sempre. Glórias a Deus, Pai. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Teu nome nessa noite, declarando que o Senhor é santo e que nós queremos ser parecidos contigo. Sim, Senhor. Leva os meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Todos que estão aqui, Senhor, nesse auditório. E também aquelas crianças que estão lá, Senhor, nas escolinhas, nossos irmãos que estão ali servindo, todo mundo que está aqui, nós clamamos que a Tua santidade venha sobre nós e que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos ser um só em Ti, essa igreja apaixonada, essa igreja sarada e essa igreja santa. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Que palavra abençoada, não é mesmo? Estava ali sentada e pensando sobre esse tema, santidade, e o Senhor me mostrou, pastor, como uma veste branca, alguém com uma veste, né, branca e cheia de pontinhos pretos. E o Senhor me disse assim: isso é santidade, é lavar suas vestes todos os dias.
Sabe, nós conhecemos aquilo que está no nosso coração, nós conhecemos as nossas falhas. E a palavra de Deus nos encoraja em muitos versículos e capítulos a sermos santos, a buscarmos a santidade. A Bíblia diz que nós não seremos julgados por aquilo que nós não sabemos, mas por aquilo que nós sabemos. E santidade é se lavar todos os dias com a palavra de Deus, sabendo que o pecado suja as nossas vidas, o nosso coração, né? Então nós precisamos olhar para nós nessa noite, sair daqui desafiados a amanhã, ou melhor, hoje à noite ainda, deitar nossa cabeça sobre o travesseiro e falar: Senhor, o que o Senhor vê na minha vida que tem sujado o meu coração? Pergunte para o Senhor, faça essa autoavaliação. Senhor, o que tem sujado as minhas vestes? Né? E o Senhor com certeza vai te dizer aquelas áreas que você precisa se limpar. Então se lave, assim como você toma um banho todo dia, né? Para fazer suas coisas, para se sentir bem no seu corpo. Tome um banho com a palavra de Deus todos os dias, porque ela lava, ela nos limpa, ela nos lava do pecado. Então, como o pastor muito bem pregou nessa noite, maravilhosamente bem, né? Somos uma igreja que buscamos santidade, né? Santo é todo aquele que luta contra o pecado. Santo não é o perfeito, né? Mas também não somos o pecador que vive na prática do pecado, mas santos que lutam diariamente. Se você ainda está lutando com alguma área da sua vida que está difícil de vencer, parabéns para você. O problema é a hora que você parar de lutar, né? Enquanto você estiver lutando, você está buscando a santidade, amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela tua palavra que é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Te agradecemos porque a tua palavra, ela vem de encontro, de confronto ao nosso coração. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor serviu essa noite nessa casa. Te pedimos, Senhor, que cada um que está aqui volte para sua casa, Senhor. Faça uma avaliação de si mesmo e encontre em Ti todas as respostas que precisa para viver, Senhor, uma semana diferente, uma semana em santidade, uma semana santificada em todas as áreas da sua vida. Pai, em nome de Jesus, guarda cada família aqui representada, guarda cada lar representado. Senhor, vem com provisão sobre as casas, Senhor. Vem, Senhor, com provisão financeira, emocional, espiritual. Senhor, cobre, Senhor, o coração de cada um aqui. Pai, que estejamos guardados pela Tua presença, que o inimigo não possa nos tocar nessa semana, mas que, pelo contrário, nós possamos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as lutas, porque nós somos aquele, Senhor, a quem o Senhor tem chamado. Senhor, nos ajude a ser mais santos e parecidos contigo. Senhor, nos ajude, Senhor, a lavar as nossas vestes, porque um dia o noivo vai voltar para buscar a sua noiva sarada, curada, limpa. E nós queremos estar, Senhor, com as nossas vestes limpas quando o Senhor nos chamar. Queremos estar prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, te agradecemos por esse culto e te pedimos, continue, Senhor, conosco, que a Tua presença saia conosco dessa igreja e permaneça conosco na nossa casa, no nosso trabalho e aonde nós formos, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que o Espírito Santo possa te ajudar a fazer uma meditação essa semana daquelas áreas que você precisa ser mais santo, em nome de Jesus. Vá em paz, amém? E até quinta-feira e sexta.